Olá, amigos. Eu sou Guilherme Soares e atendendo a pedidos, eu vou mostrar algumas funções poderosíssimas do Excel. Eu vou mostrar a aplicabilidade de cada uma delas. Separei para vocês um breve exercício aí bem comum no nosso dia a dia. Então tem uma tabela aqui que eu tenho nome, compras, o total de compras que o cliente fez, nome do cliente, total de compras, o gênero se ele é masculino ou feminino e a cidade onde ele efetuou essa compra. Em cima desses dados, eu separei algumas perguntas que estão aqui na coluna F da nossa tabela, no nosso Excel. Então aqui tem algumas perguntas e nós temos algumas funções que nós vamos utilizar para responder esses questionamentos. Hoje nós vamos trabalhar e conhecer as funções soma, soma C, soma Cs, média, média C e média Cs. É essencial que você assista esse vídeo, pois o próximo vídeo ele vai ser sobre um dashboard e eu vou utilizar essas funções desse dashboard aí. Além de que essas funções são poderosíssimas para resolver problemas do dia a dia e levantar informações dos mesmos. Então aqui eu tenho a primeira pergunta que eu tenho para responder é essa daqui. Qual o valor total da base? Eu vou colocar o resultado aqui na coluna H. Então, o valor total da base eu vou utilizar para responder esse questionamento a função soma. Eu vou colocar o sinal de igual e vou escrever a função soma. Qual o objetivo aqui? Ele quer somar o total de gastos da base. Então, eu vou pegar tudo que foi, todas as compras. Então, o valor total gasto na base foi 47.926. Aqui do lado eu vou colocar uma função que chama fórmula texto. Para ficar mais fácil o aprendizado de vocês aí, vou aumentar aqui a largura da coluna para ficar mais fácil o entendimento de vocês, que é basicamente a fórmula que eu inseri aqui, mas por forma escrita e ao extenso. Então aqui a segunda pergunta é qual o valor total gasto pelos homens? Para eu fazer essa função, a função soma, ele soma o total da base. Para fazer essa função, eu preciso utilizar um critério, que é quantos homens tem na base. Porque somar somente o que foi feito pelos homens. Eu tenho informação aqui de gênero na base. Para isso, para responder essa pergunta, eu vou utilizar a função soma C, que é o C dentro da função é referente ao critério, ou seja, eu vou somar desde que esse critério seja atendido. Então, o C dentro da função funciona como um critério de escolha. Eu vou colocar um critério e se esse critério for atendido, ele vai trazer o resultado da soma. Eu vou inserir a função soma C aqui dentro do resultado para responder esse questionamento. Então, vou colocar igual soma C. A primeira, o primeiro item aqui da nossa síntese, o primeiro argumento da nossa fórmula, da nossa função é intervalo. Então, como eu quero saber quantos homens, qual foi o tal valor gasto total pelos homens, eu vou selecionar o gênero como primeiro intervalo. Ponto e vírgula, qual o critério que ele deve achar dentro desse intervalo? Eu quero que ele ache em homens, que está sinalizado com a letra M de masculino. Então, eu vou colocar aspas, que eu estou me referindo ao texto, M de masculino, fecha aspas, ponto e vírgula. O último critério é o intervalo de soma. Então, o que ele vai somar se ele achar os homens dentro desse intervalo que eu pré-defini? Ele vai somar o total de compras. Então, eu vou selecionar todas as compras aqui feitas da minha base. Note que o intervalo, tanto de soma quanto de critério, são os mesmos. Vou fechar o parênteses aqui e vou dar um OK. Então, o total de compras gastos feitos pelos homens deu R$ 15.556. Eu vou puxar aqui e arrastar a fórmula texto para ver como é que a síntese dessa fórmula ficou. O próximo questionamento aqui é qual foi o valor total gasto pelas mulheres? É a mesma função, preciso fazer uma soma com o critério que é mulher. Então, toda vez que o critério mulher for atendido, ele vai somar para a gente. Então, eu vou usar o soma C também. Então, igual soma C, intervalo, vou selecionar o gênero,
ponto e vírgula. As mulheres são selecionadas com a letra F de feminino. Então vou colocar F. Tanto faz se colocar F masculino ou feminino. Como é texto, ele localiza tanto maiúscula como minúscula. Ponto e vírgula, intervalo de soma é o total gasto. Então aqui eu vou copiar a fórmula para baixo. Qual foi o total gasto da cidade de Fortaleza? Vou usar a função soma C também, só que ao invés de escrever na síntese Fortaleza, eu vou fazer referência a uma célula que está aqui do lado. Vamos ver como é que isso fica? Então vamos lá, igual soma C, intervalo. Agora é a cidade, porque Fortaleza está escrito na coluna cidade, a gente vai selecionar a coluna cidade. Critério, ao invés de escrever Fortaleza, eu vou fazer referência à coluna G, linha 5, que note que aqui está Fortaleza, então ele vai fazer referência a essa linha coluna aqui. E o intervalo de soma é a coluna B. Eu quero saber quais foram os totais gastos em Fortaleza. Vou dar um OK aqui e ele trouxe total gasto em Fortaleza. Copiar a fórmula para baixo. Qual foi o total gasto pelos homens da cidade de São Paulo? Aqui eu tenho mais de um critério. Então, para atender esse questionamento, eu vou usar a função soma-Cs. Que a função soma-C tem diferente da soma-C? A soma-C eu somo com apenas um critério. Se esse critério for atendido, ele vai somar. O soma-Cs ele pode somar de 1 a 65 critérios. Então eu posso fazer mais de um critério de seleção para o meu argumento. Então eu vou utilizar a função soma-Cs. Como aqui no nosso exemplo eu tenho dois critérios, que é homens da cidade de São Paulo, eu vou utilizar a função soma-Cs. Vou colocar igual soma-Cs. O intervalo de soma. Note que ele altera aqui os argumentos dentro dessa síntese, dessa fórmula. Então aqui eu tenho total de compras, ponto e vírgula. Intervalo de critérios 1, eu vou escolher aqui o gênero. E o primeiro critério que nós temos a atender, qual foi o total gasto por homens? Então o primeiro critério aqui que eu vou escolher é homem, então eu vou colocar a letra M. Ponto e vírgula. Intervalo segundo critério da cidade de São Paulo, então tem que selecionar a cidade, ponto e vírgula, critério, abre aspas, São Paulo, fecha aspas, fecha parênteses, não OK. Então, o que ele fez aqui? Ele, ele, ele selecionou todas as compras, no intervalo de gênero selecionou somente sexo masculino e na coluna cidade somente São Paulo. Qual foi o total gasto pelas mulheres da cidade do Rio de Janeiro? Para responder esse critério aqui, esse questionamento, eu vou usar a função soma-Cs também. Porque note que eu tenho dois critérios para serem atendidos: mulheres e a cidade do Rio de Janeiro. Então aqui eu vou colocar igual soma-Cs e vou selecionar aqui, intervalo de soma. O que ele vai somar na minha tabela? As compras. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de critérios? Eu quero saber quais foram as mulheres. Então vou selecionar aqui o gênero, ponto e vírgula, critério F de feminino. Fecha aspas, segundo critério, cidade do Rio de Janeiro. Então vou selecionar todas as cidades, ponto e vírgula, como critério, abre aspas, Rio de Janeiro. Fecha aspas, fecha parênteses, não OK. Então ele trouxe esse dado aqui pra gente. O próximo questionamento é: qual foi a média de gasto dos clientes? Para responder esse critério aqui, eu não posso usar a função soma, eu tenho que usar a função média, porque ele está pedindo para trazer a média de gastos. Então aqui eu vou chamar a função média para responder esse questionamento. Então aqui eu vou colocar média e eu vou selecionar todas as compras, porque eu quero só saber a média de compra, a média de gasto dos clientes. Qual foi a média de gasto da cidade de São Paulo?
Para responder esse questionamento, eu vou usar a função média C, que é o C dentro da função significa um critério. Ou seja, eu vou tirar a média cada vez que o meu critério for atendido. Então eu faço uma média com critério. Isso se quem atende essa função é a função média C. Então vou inserir aqui igual média C. Vou selecionar aqui o intervalo. Onde está meu intervalo de critério? Então aqui é a cidade de São Paulo, na verdade. Então vou selecionar aqui a coluna que tem as cidades, ponto e vírgula, critério, São Paulo. Como é um texto, estou inserindo entre aspas. E o intervalo da média são as compras. Então aqui é a média de gastos da cidade de São Paulo, está aqui respondida. A outra pergunta é: qual foi a média de gasto dos homens da cidade de São Paulo? Note que aqui eu tenho mais de um critério. Então, para responder esse questionamento, eu vou usar a média CES, que ele tem que tirar a média desde que um ou mais critérios sejam atendidos. Vamos ver como é que isso funciona? Então, vou colocar aqui igual média CES. Intervalo da média são as compras, né? Ele está fazendo dois questionamentos. Qual foi a média de gasto dos homens? Dois critérios dos homens da cidade de São Paulo. Então, vou selecionar o gênero, ponto e vírgula, homens, como é um texto, vou colocar entre aspas. Note que o nome pode ser tanto maiúsculo como minúsculo. Deixei em minúsculo propositalmente aqui para mostrar que funciona. E o intervalo de critério 2 aqui é a cidade, que eu vou colocar aqui São Paulo, entre aspas também, porque é um texto. Então note que aqui o resultado ficou o mesmo, porque aqui em São Paulo somente homens fizeram compras. Então aqui é o próximo questionamento é: qual foi a média de gasto das mulheres do Rio de Janeiro? Então aqui a gente também tem dois critérios. Vou utilizar a função média CES aqui. Intervalo da média, ponto e vírgula. Intervalo de critérios 1 é o gênero, então vou selecionar aqui o gênero feminino que estamos nos referindo a mulheres. E o critério 2 é a cidade, que eu vou selecionar, que nesse caso é o Rio de Janeiro. Qual foi o total? Foi o total gasto pelas mulheres da cidade de Cuiabá. Aqui nós temos que utilizar a função foi o total gasto pelas mulheres da cidade de Cuiabá. Aqui nós vamos utilizar a função soma CES. Porém, aqui nesses dois últimos exemplos, eu não vou escrever as cidades, fazer referências a duas células que estão aqui embaixo. Ó. Só para mostrar para vocês que nós podemos ou escrever o critério por extenso na fórmula ou fazer referências a duas células. Então aqui, qual foi o total gasto pelas mulheres da cidade de Cuiabá? Eu vou usar a função aqui, soma CES. Então aqui eu vou selecionar o intervalo de soma são as compras, ponto e vírgula. O intervalo de critério 1 são mulheres, então vou selecionar o gênero. Só que ao invés de escrever mulheres, eu vou fazer referência aqui a essa célula aqui, H14. Por quê? Note que está escrito M aqui, então o resultado vai ser mulheres. Ponto e vírgula. Cidade de Cuiabá, vou selecionar a cidade e vou fazer em ponto e vírgula para critério 2, eu vou utilizar a célula I14 também. Por quê? Porque lá está escrito Cuiabá. Note que o resultado aqui vai ser certo. E qual foi a média de gasto pelas mulheres da cidade de Cuiabá? Eu vou fazer a função média CES, mas também utilizando aqui referências às células. Então o intervalo da média é esse, ponto e vírgula. O intervalo de critério, de critério 1 são as mulheres, então vou selecionar aqui. E aqui eu vou selecionar aqui a célula H14 que está escrito M lá, fazer referência a essa célula. No intervalo de critério 2, a cidade de São Paulo, que eu também vou fazer referência a essa célula aqui. Então note aqui que o resultado também saiu certo.
Pessoal, essas funções são muito utilizadas. No próximo vídeo eu vou fazer um dashboard utilizando essas funções. Espero que tenham gostado aí. Se quiserem receber essa planilha, me mandem um e-mail ou me mandem um comentário com o e-mail de vocês que eu envio essa planilha para exercício. E no próximo vídeo vai ser um dashboard que eu vou usar e mostrar como é que eu utilizo essas funções dentro de dashboards profissionais. Um abraço, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau!